no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe, para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe e de Sadom. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto da esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. No trono sai relâmpago, vozes e trovões. E diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por cima e por trás. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos, ou seja, da igreja. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nações. E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja a honra, a glória e o domínio pelos séculos do século. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam-se e o adoravam. Bendito seja o nome do Senhor. Este é um momento especial, que é o momento da palavra de Deus. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça. E vamos orar neste momento pedindo que Deus ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, e venha falar comigo e com você nesta manhã.
Eu quero pregar nesta manhã sobre o trono. Eu quero falar sobre o trono do universo. O trono que rege todas as coisas. É o trono de Deus, o Deus Supremo. Pai, muito obrigado por esta manhã maravilhosa. Pai, nós não somos nada, somos pequeninos. Mas pedimos a Deus a tua unção e a tua graça. Para poder pegar a tua palavra, Senhor. Enche os nossos corações com ela. Tu alimentasse a minha vida. E com certeza tu vai alimentar a vida de todos os teus filhos que estão ligados agora, Senhor. Todos aqueles que querem ouvir, Senhor, a tua palavra, que é o mesmo. Fala ao coração, alimenta, renova a esperança, fortalece a fé, quebra as barreiras, os grilhões, traz cura, Senhor. Porque a tua palavra traz cura, a tua palavra liberta. Enviei a minha palavra, eu escurei, diz a tua palavra. Então nesta hora eu rogo, Senhor, ministra através do teu filho, que humildemente chega até o altar e pede a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados da palavra do Senhor, você que neste momento está ligado na rádio 104.5 Dimensão FM, você que é católico, você que é ateu, você que não tem religião, você que está desviado do evangelho, você que é cristão, você que é de outra nação e que está ligado neste momento na rádio FM, Dimensão FM, receba a palavra de Deus. Eu quero falar do trono de Deus. Existe um trono. O livro do Apocalipse, querido, a palavra Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido. Por isso nós falamos que o Apocalipse é a revelação de Deus. Ele tirou o véu para nós. Ele descortinou para nós a história da humanidade. Porque ele é o detentor da história. O livro do Apocalipse foi escrito por João, o evangelista João, aquele que dormia no peito de Jesus, né? O evangelista João, o filho de Zebedeu. Foi escrito aonde? Na ilha de Patmos, quando João foi deportado para a ilha de Patmos por causa do evangelho. E lá ele ficou preso, cativo. E Deus se revela a João logo no capítulo 1 de Apocalipse. João tem aquela visão extraordinária, maravilhosa, de Jesus no meio de 7 candeeiros de ouro, ou seja, no meio de 7 igrejas. A igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano na época. E a igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor, foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. O ano que foi escrito aproximadamente no ano 96, de 92 a 96. O imperador que regia o Império Romano na época era um imperador terrível chamado Domiciliano. Esse imperador perseguiu terrivelmente a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor se revela a João num dia de domingo. É lindo. É no dia de domingo que o Senhor revela-se a João. E ele diz que estava no dia do Senhor. E ele ouviu uma voz. João estava abandonado, João estava preso, João já estava no final de carreira, foi o último apóstolo a morrer. E Jesus já tinha falado, lá no capítulo 21 de João, que ele seria o último apóstolo a morrer. E João morreu de velho. E ele escreve lá a visão que ele tem do Filho de Deus. Ele tem uma visão extraordinária. A mensagem do livro de Apocalipse, a mensagem central é mostrar para a noiva, a igreja perseguida, que o seu Deus está sentado no trono. Essa é a mensagem central. É que Deus é o governador, é o imperador do universo. E o seu Cristo venceu, está sentado também à sua destra. E a sua igreja também vencerá. É a vitória da igreja, o livro do Apocalipse revela. A vitória do Cristo de Deus. Ele é quem governa o universo. Em meio a tribulações, precisamos fixar nossos olhos naquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus está governando o universo no seu trono. Não há um acaso, nem falta de controle da sua parte.
O futuro está nas mãos de Deus. Ele é o detentor da história da humanidade. Ele é o protagonista dessa história. Então, o Senhor chama João, vem cá, uma revelação. Ele viu uma porta aberta, capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta estava aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, sobe aqui. E João sobe para ver o que Deus ia fazer, o que Deus estava traçando, para compreender a revelação máxima do Senhor no livro de Apocalipse. E João vê. E o que é que João vê? João vê um trono. Ele deixa bem claro isso. Verso 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, aleluia! E no trono alguém sentado, aleluia! Mas João não sabe descrever aquele ser glorioso. Não há expressão aqui na terra. Deus é espírito. A essência de Deus é espírito. É um ser espiritual. Quem enviou seu filho tomou a forma humana. Jesus é o Deus encarnado. 100% homem, 100% Deus. Desceu. É revelação máxima. Revelação grandiosa, plena, completa de Deus. E João vê aquele ser sentado no trono. Ele não consegue descrever com palavras humanas, porque não tem palavra, não tem dicionário para descrever. E ele usa símbolos para dizer quem é aquele que está sentado no trono. Ele vê esse trono e vê alguém sentado no trono. Primeiro eu quero dizer para vocês que o trono do universo não está vazio. Que o trono de Deus governa. Trono significa lugar de honra, autoridade e julgamento. Todos os tronos da terra estão sob a jurisdição desse trono no céu. Quem governa a terra é o céu. Quem governa o cosmo é o céu. Quem governa as estrelas é o céu. Isaías 40, o Senhor chama Isaías para olhar para cima. Chama ali a Israel para olhar para cima. E dizer, olha, conta as estrelas. Todas elas, eu sei, chamo elas por nome. Você não sabe a dimensão do universo. São trilhões, megatrilhões de estrelas. Só a Via Láctea tem 100 milhões de sóis, de estrelas. A nossa galáxia, que é a Via, ela tem uma vizinha chamada Andrômeda. Tem mais de 100 milhões de sóis, de estrela. Deus governa tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Tem tudo sob o seu controle. Quem diz isso é Hebreus, no capítulo 1. Outrora Deus falava conosco pelos pais, hoje nos fala pelo Filho, o qual é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem do seu ser, sustentador de todas as coisas. Aliás, tudo foi criado por Ele, diz Paulo, e tudo subsiste através dele. Ele é antes, durante e depois. Ele é o consumador, o autor da nossa fé, Senhor do universo absoluto. Então existe um trono, e João foi levado para ver o trono. O trono fala de honra, o trono fala de governo, o trono fala de juízo. O trono é quem governa, é o céu quem governa a terra. Muitos poderosos estão agora reconhecendo, estão olhando para cima, pedindo que o céu se manifeste, pedindo que o céu dele venha socorro, porque Deus está dizendo, quem governa aí embaixo sou eu, quem manda sou eu, quem dirige sou eu, quem determina sou eu, e quem declara sou eu. Alguns homens acham que determinam, outros acham que declara. Ninguém declara, ninguém determina. Quem determina o início, o meio e o fim é Deus, é aquele que está sentado no trono e governa com poder, graça, glória e misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia, como diz Jeremias, em Lamentação de Jeremias capítulo 3, versículo 22,
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova, aleluia, cada manhã. E é por isso que nós estamos aqui, por causa da misericórdia de Deus. E estamos aqui nesta manhã para pedir a misericórdia de Deus pelo Brasil. Pedir a misericórdia de Deus por todos os países da América Latina. Pedir a misericórdia de Deus por todos os países do globo terrestre. João vê um trono. Isso me dá gozo. Isso me dá alegria. Porque João vê um trono e o trono não estava vazio. Um ser glorioso que é impossível descrevê-lo. É impossível descrevê-lo como ele é. Por causa da sua glória, do seu fulgor, da sua beleza, da sua majestade e da sua santidade. A Bíblia mostra, no Novo Testamento, a palavra trono 67 vezes. Mas no Apocalipse está 47 vezes a palavra trono. No livro de Apocalipse, no capítulo 4, tem 12 vezes, o capítulo que eu li para vocês, 12 vezes a palavra trono. No capítulo 5, tem mais a palavra trono. O trono, querido, de Deus, o trono do universo, passa tudo por ele. Nada foge do crivo de Deus. Por isso que ele usa uma expressão. Preste atenção. Acompanhe comigo no texto. Todos os detalhes estão orientados com vista ao trono. Tudo está voltado para o trono. Tudo passa pelo trono. Preste atenção. Verso 3 e 4 do capítulo 4. Em redor do trono. A palavra em redor do trono. Verso 10 e verso 9. Assentado no trono. Versos 5 e 6. Diante do trono. Verso 6. No meio do trono. Verso 5 ainda, sai do trono. Verso 6 ainda, em volta do trono. O trono é o símbolo da soberania inabalável de Deus. Aleluia! O trono é o verdadeiro centro do universo. Os gregos achavam que o centro do universo era a Terra. Era geocêntrica. Mas depois descobriram o Galileu que não é o centro da Terra, não é a Terra o centro do universo, mas é o Sol. O universo é heliocêntrico. Cientificamente é o Sol. Mas biblicamente, o universo na Bíblia não é geocêntrico, nem é heliocêntrico. O universo na Bíblia é teocêntrico. É Deus no centro do universo. É o trono de Deus que coordena o universo. É diante do trono, é em redor do trono, é em volta do trono, sai do trono, emana do trono, sai governo, sai direção, sai vida. É como Ezequiel vê diante do trono saindo a água e essa água vai crescendo, envolvendo. É o rio da vida que sai do trono. Aleluia! O trono governa o universo. O trono governa a terra e o trono governa a tua vida. Nada foge do crivo dele. Ele vê tudo, sabe de tudo, governa tudo, dirige tudo. Só está acontecendo porque ele está permitindo. E vai ter a hora dele estancar, vai ter a hora dele neutralizar, vai ter a hora dele agir, vai ter o momento dele se levantar do trono. E nós queremos que isso aconteça amanhã, hoje, agora. Aleluia! 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 Mas nós não sabemos os decretos de Deus, o poder de Deus, aquilo que Ele no seu conselho eterno determinou. Mas nós estamos aqui como um servo humilde, pedindo a misericórdia. Então o que você deve fazer, crente? O que você deve fazer, homem? O que deve você fazer, poderoso? O que deve você fazer, ministro? O que deve você fazer, presidente? O que deve você fazer, governadores? É olhar para cima, reconhecer sua pobreza espiritual, reconhecer que não é nada, e o cargo que você está nele foi Deus que colocou, e devemos honrar como cristão e como brasileiros, mas
Deus está dizendo que Ele é quem governa o céu, a terra, a minha vida, a tua vida. Tudo passa pelo crivo dele. Você só estará vivo amanhã ou agora ou daqui a pouco, se Ele permitir. Então, o trono é o centro do universo. E o imperador Jesus reina nesse trono. Aleluia, aleluia, aleluia. O trono está no céu. E ele não está vazio. Deus está sentado. Ele governa. Isaías 46. Eu acho lindo esse texto de Isaías 46. É uma revelação. Isaías 46, versículo 8 e 9. É Deus falando a Israel: lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade das coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o oriente, e da sua terra longínqua o homem do meu conselho. Eu disse, eu também cumprirei, tomei este propósito, também executarei. Ele é quem determina, Ele é quem declara, Ele é quem executa, Ele é o Senhor. Ele sabe o final já, porque Ele escreveu o final no início. Para Deus não há ontem, nem hoje e nem amanhã. Tudo é a mesma coisa. Deus está no passado, no presente e no futuro. Ele coordena, Ele é transcendente, está acima da sua criação, está fora da sua criação, e Ele é imanente, está dentro da sua criação. Ele governa tudo. Não cai uma folha sem a permissão do Senhor. O trono está no centro do universo. Tudo converge para o trono, tudo passa pelo trono. Alegre seu coração. Aleluia! Alegre a sua alma. Regozije neste momento. Deus está no trono e Ele governa. Governa o seu povo. Governa com força. Governa com sabedoria. Ele está no trono, querido. E Ele governa para todos sempre. Tudo está nas mãos dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor governa para todo sempre. Ele é o Cristo de Deus. É o Senhor que faz milagre e maravilha. Bendito seja o nome do Senhor. O trono governa. O trono governa. Apocalipse capítulo 5. Vamos agora para Apocalipse capítulo 5. Abra comigo Apocalipse capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanhe comigo Apocalipse capítulo 5. Para a gente poder falar desse governo, desse trono que enche o meu coração e o teu coração. Toda a história começa em Deus, está sob o controle de Deus e termina segundo a vontade de Deus. Não são os poderes deste mundo que determinam o rumo da história, mas Deus é quem determina o rumo da história. E no capítulo 5, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir este livro e desatar os selos? Ali está o livro da história, ali está o controle total. Estava na mão direita daquele que estava sentado no trono. E João chorava, irmão, João chorava. Irmãos, eu quero dizer, e queridos ouvintes da palavra de Deus, que o trono de Deus governa a história do universo. Que o trono de Deus guia, controla, faz acontecer
tudo na história do universo. Então, em primeiro lugar, eu quero falar desse trono voltado para a história, porque esse trono me leva para a história, me leva para o governo. Esse trono, como eu descortinei para você na minha introdução, que é o centro do universo. Ele controla o universo, ele dirige o universo. Tudo passa pelo trono, é diante do trono, é ao redor do trono, é no meio do trono, está sentado no trono, é em volta do trono. E João vê isso, mas João vê algo mais extraordinário. É que havia um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E o anjo diz, o ancião diz, não pode, ninguém pode ver, nem olhar, ninguém é digno, nem no céu, nem na terra, em nenhum lugar. E João chora e de repente aparece quem? O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. E pega o livro que está diante do trono, da mão direita do Todo-Poderoso, do Deus Pai. E o Deus Filho pega o livro e descortina a história do universo. Então eu quero dizer para você que a história do universo está diante do trono. E o trono coordena. Existem duas correntes humanistas. A visão cíclica dos antigos gregos, que a história não se move para uma meta, não há esperança, não há redenção. O que é e o que foi será, e não há uma consumação. Outra visão é a visão existencialista dos ateus. Há uma história. A história é uma sucessão de fatos sem significado. Não há planos, não há esperança. Mas a história, para nós, governa o mundo. Quem governa a história é Deus. E essa história que governa o mundo emana do trono. E a Bíblia deixa bem claro isso. Essas duas ideologias caem por terra, porque quem governa o trono, quem governa a história deste mundo é o trono de Deus. Amém. E agora os poderosos, os que têm poder bélico, que têm poder na ciência, têm que recorrer, têm que se prostrar diante daquele que é, que era e que há de vir. Então, em primeiro lugar, a história tem sentido, sim, tem propósito. A nossa vida não está solta, ao léu, jogada de um lado para outro, ao sabor das circunstâncias. Não caminhamos para o caos, não caminhamos para um trágico fim. As forças do mal não prevalecerão. Deus está no trono, aleluia! Aleluia. Ele reina, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus tem em suas mãos direita um livro, e este livro ninguém podia olhar para ele e nem ler, porque não era digno. Mas João chorava. Mas acabou o choro quando o Cordeiro entra, o Filho de Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o Rei dos Reis, aquele que pisou a areia quente do Oriente Médio, aquele que foi crucificado por meus e seus pecados, aquele que nasceu em Israel, em Belém de Judá, o Verbo se fez carne, Deus vivo desceu, se vestiu de pele e osso, para comungar comigo e com você. Amou os homens, perdoou os homens, curou a mazela dos homens, mas foi crucificado, odiado pelos poderes da terra, pelos poderosos que o crucificaram. Mas ele ressuscitou com poder e glória, e ele vive. O seu nome é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Emanuel, o que era, o que é e o que há de vir, como diz Apocalipse, o amém do Apocalipse, a resposta de Deus para a minha dor e a tua dor, a resposta de Deus para aquele perdido. Ele é o Salvador, ele é a esperança da nação brasileira, ele é a esperança minha e tua. A história não termina, a história tem alguém que dirige ela, a história não vai para o léu, e o final não é trágico, o final é glorioso, porque Deus é o Deus da história, aleluia! A história da humanidade está nas mãos de Deus.
O futuro está nas mãos de Deus. Quando Jesus pega o livro na mão direita de Deus Pai, Ele está dizendo: a história do universo está nas minhas mãos. A história individual sua está nas mãos de Deus. Pastor, está também na mão de Deus a minha história individual. Sim, Salmo 139. Tu me sondas e me conheces meu detalhe e meu levantar. Ainda palavras não vêm à minha boca, tu conheces todas. Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, ali tu estás. Se desço ao abismo, ali tua mão me guiará. Dá ciência para mim. É inexplicável, eu não tenho condições de compreender essa ciência, porque é minuciosa, é detalhada, é incrível. A minha mente não consegue alcançar, diz o salmista. Mas tu me viste, o salmista diz, ainda sendo substância informe. Na fecundação do espermatozoide, com o óvulo, havia uma substância. Tu me viste sendo ainda substância informe. E viste o meu corpo como seria. E no teu livro tu escrevesse todos os meus dias, sem nenhum deles ainda está escrito. Aleluia, aleluia. Esse Deus. E a história não termina com um final trágico. A história não termina, a história termina com o povo glorificado indo para o céu e o rei dos reis descendo e reinando para todos sempre, porque ele é rei, ele é rei, ele é rei e foi coroado com glória e honra. Os céus serão abertos e todo olho o verá, ele vindo com poder, grande glória, e não está longe. O meu coração anela. Eu não sei tu, crente, se tu anela isso, crente, se tu, crente, anela, ou tu quer ficar preso nesse torrão velho aqui. Eu fui chamado, o meu destino é a glória, o teu destino é o céu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Segundo lugar, se Jesus foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos, ou seja, só Jesus foi digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele. Então há consolo para mim e para você. Aleluia. Há consolo para mim e para você. Porque João chorava. João disse: o que será? Ninguém é digno de abrir esse livro. Ninguém é digno nem de olhar para ele. E diz o texto que João chorava, verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem desatar seu selo, nem para ele olhar. Todavia o ancião me disse: não chores. E eu quero dizer para você: não chores. Não chores. Na situação que nós nos encontramos, você pode estar chorando muito. E às vezes choramos como João, com medo do futuro. O que é que vem pela frente? Como será o meu amanhã? A minha velhice? E agora vai morrer todo mundo? E aí entra o pânico. Tem pessoas estão morrendo por causa de pânico, esterice. Mas você, servo de Deus, cristão que crê em Jesus, eu quero dizer: não chores. Não chores. Enxuga a tua lágrima, teu Deus governa. O teu Cristo está sentado no trono. O teu Cristo é rei. Ele que tem o controle de todas as coisas, da física, da biologia, da matemática, da astronomia. Ele que tem o controle. E se ele não tiver no controle, nós já tínhamos ido ao caos. Mas uma voz ecoa hoje pela manhã: não chore, João. Não chore, João. Não chores, Maria. Não chores, Pedro. Não chores. O livro da história está nas mãos de Jesus. Ele tem todo o poder. Mateus 28, 18. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Filipenses capítulo 2, verso 9 e 10. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todos os joelhos da terra se dobrem. Todos os joelhos do inferno se dobrem. E todos os joelhos que estão no céu se dobrem.
E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu o ódio do homem, ele venceu na cruz, ele foi crucificado, bateram, esfolaram meu Cristo, fizeram tudo, escarneceram dele, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado, e foi recebido no céu com honra, glória e majestade. Ele é o meu Cristo, o nosso Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus venceu para abrir o livro. E João vê isso quando ele diz, no capítulo 6, quando ele vê o cordeiro, todavia o Senhor disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar seus selos. Então vi no meio do trono, aleluia, no meio do trono, dos seres, 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tinha sido morto. É a visão do Calvário, é o símbolo do sacrifício. Agora Deus governa o mundo através de Jesus, o seu Filho, porque a Ele foi tudo entregue, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Por causa da obra expiatória, redentiva da cruz. A cruz agora se torna o centro das atenções de João. Jesus agora é o centro agora. Jesus é o centro do Pai. Jesus é o centro do universo. Jesus é o centro